Meu nome é Wilson Privide, nasci dia 20 de dezembro de 1932, numa chácara da minha avó, que meu pai morava com a minha avó, meu pai e minha mãe moravam com a minha avó, no bairro do Capão da Mora. Hoje é o fim da Rua 7, 2 quadras antes de terminar a Rua 7, perto do monumento que o Greca erigiu ali com os anjos. Dá uns 100 ou 200 metros ali. O que seu pai fazia? O senhor nasceu em Curitiba? E comecei a trabalhar com 14 anos numa fábrica de artefatos de couro chamada Stani, fábrica de artefatos de couro Stani, que ficava entre o Seminário e a Água Verde, mais conhecido como Água Verde. Hoje é o fim da rua. Hoje a fábrica desapareceu, mas é na Rua Iguaçu, lá no fim da Rua Iguaçu. Perto, antigamente era perto do Campo dos Ingleses. Conheço o Partido Comunista Brasileiro desde a década de 40, quando tiveram candidatos que o Partido Comunista não conseguiu registrar tempestivamente, efetuar o seu registro, então lançou a Maria Olímpia Carneiro como vereadora. E depois lançou também, logo em seguida, já com o registro do PCB, o Vieira Neto, José Rodrigues Vieira Neto, que foi eleito deputado estadual, que foi cassado. A Maria Olímpia, ela era uma enfermeira muito caridosa, aplicava injeção e fazia um monte de assistência social, e com isso ela ganhou um conceito muito grande. E ela foi eleita vereadora e eu trabalhei eu tinha nessa época 13 para 14 anos, quase 15, por aí. Ela foi candidata. E a Iraci Silva, também outra mulher lutadora, que é viva ainda, a Iraci Silva, com mais de 90 anos, e as duas ajudavam. Naquele tempo, não tinha spray para escrever nas paredes, nos muros, por aí. Então eu aprendi a fazer o o lápis de cera, pó de sapato, pó preto e sebo. Então derretia tudo, pegava um jornal, fazia um modelo, num cabo de jornal, redondo assim, num cabo de enxada, cabo de machado, qualquer coisa assim, fazia e jogava ali aquele derretido, aquele líquido derretido, e esperava endurecer para depois ir escrever nas paredes. O que o senhor escrevia? Eu aprendi a fazer isso com meu padrinho, o Nilo Privide, que ele se dizia pintor, artista pintor. O que o senhor escrevia? O senhor fazia, era pichações? Escrevia? Pichação. O que o senhor escrevia nessas Naquele tempo eu fazia, quando era campanha eleitoral, vote na Maria Olímpia e vote na Iraci, para vereadora. E para deputado estadual, vote no Joaquim Rodrigues Vieira Neto. Então eu escrevia isso nos muros. E quem que apresentou a política para o senhor? Meu pai era comunista também. Seu pai já era comunista? Meu pai já era. Meu pai tinha sido da Companhia Força e Luz, né? E depois saiu da Companhia Força e Luz, montou um bar no ponto do bonde Seminário, bem no final do ponto do bonde Seminário. Então o senhor convive com política, principalmente de esquerda, desde essa época? Desde essa época. E essa época eu aprendi muita coisa.
aprendeu a agitar, pelo menos, tudo. Não é bem agitar, mas aprender a defender o interesse dos humildes, dos trabalhadores, né? E sempre me dispus a isso. Sempre tentei fazer tudo que fosse possível para vencer nesse campo. E participei de muitas vitórias. Tivemos derrotas, mas tivemos vitórias também. Por exemplo, a Maria Olímpia Carneiro foi eleita pelo Partido Social Trabalhista, PST, porque o PCB não tinha ainda reconhecido o registro, estava em processo. Depois que o PCB conseguiu a legalidade, ela fez um pronunciamento na Câmara, dizendo que era comunista. Dizendo que era comunista e que pertencia ao Partido Comunista. Aí, então, teve aquela lei federal, de Ivo de Aquino, e para caçar os comunistas. Então começaram a caçar. Foram caçar na Câmara de Vereadores, consegui prova para caçar Maria Olímpia Carneiro. Chegaram a pedir a cassação dela, vereadores da situação, mas não conseguiram provar. Por quê? Naquele tempo não se filmava, não se gravava e microfilme, não tinha nada disso, era tudo a ata escrita. E a ata que ela tinha, da sessão da Câmara que ela tinha feito, a declaração, sumiu, desapareceu. Ninguém sabe quem foi que desapareceu e não teve prova. Eu sei quem foi, mas não vou te dizer quem é. Ah, mas por quê? Porque já é morto a pessoa que fez com que desaparecesse a ata. E aí não teve a prova para acusá-la. Não teve a prova de que ela era comunista, era membro do Partido Comunista, não teve prova. Então ela não foi cassada, completou até 51 o mandato dela. E ela, a Maria Olímpia Carneiro, foi a primeira mulher em Curitiba a ser eleita por um cargo de vereadora, deputada, assim, no Paraná. Ela quebrou um tabu existente na época, na década de 30, 40, a mulher servia só para 3 coisas: casa, cozinha e cama. Só. Não tinha outra oportunidade, não era dada a ela a chance de fazer nada. Mas, conseguindo se candidatar, ela foi eleita e ela quebrou esse tabu. E ela foi uma boa vereadora? Foi uma vereadora lutadora, ajudou a criar a Associação Feminina, que lutou muito, conseguiu muitas vitórias, elegeu também mais tarde algumas vereadoras, em nome da Associação Feminina, né? E o principal que a Associação Feminina tinha era ensinar a mulher as coisas da vida. E também uma profissão, costureira, tricotadeira, enfim, todas essas funções que era mais fácil para a mulher, para ela poder se manter, subsistir com uma profissão que pudesse sobreviver. Então, eu tive uma tia também, que foi presidente da Associação Feminina do Seminário Santa Quitéria, a Maria José Privide. E o senhor se filiou ao Partido Comunista quando? Bom, eu era da juventude, da UJC. Na UJC nós fazíamos muitos eventos. Nós criamos a União Paranaense de Jovens, onde todo sábado nós tínhamos uma preleção, uma aula assim sobre os problemas da juventude. E terminando
num chá, numa espécie de um chá, num cafezinho, assim, umas coisas assim que a gente fazia, e depois tinha uma radiola, a gente dançava um pouco também, fazia um bailezinho também, né? E onde eram essas reuniões? Essas reuniões eram aonde? Na União Paranaense Tá, de Jovens. não, o local. O local era na rua Doutor Muricy, na subida, quase lá em cima no topo da Muricy. Eu não lembro o número daquele, um edifício que tem ali, era num dos andares de cima. Certo. Bem aí. Bem E em cima. era sempre no final de semana? Ou era... Final de semana. Meio de semana, nós fazíamos reuniões, trocávamos ideias, os estudantes também se reuniam ali, né? Tinha muitos estudantes. Tá, e o senhor está falando em que ano, mais ou menos? Em que Isso época? aí, um pouquinho antes, fim da década de 40 e começo da década de 50. Até a campanha do petróleo, nós engrossamos a campanha do petróleo nisso ali. E comigo aconteceu um fato interessante. Eu fiz uns lápis e marcamos uma pichação, que nós chamávamos, né? E marcamos um encontro num bairro lá perto da estação ferroviária, para aquele lado de lá. Mas era uma casa de tolerância. E nós chegamos lá e deu uma briga entre as mulheres da casa. E daí, então, a polícia bateu na porta. Quando a polícia entrou, eu fui para o banheiro, que eu estava com todos os lápis no meu corpo, e guardei na caixa d'água lá em cima, os lápis, e depois que eles foram embora, acabou a situação, revistaram todo mundo, aquele negócio que a polícia sempre faz. Daí que eles foram embora, eu peguei os lápis, daí fomos fazer o nosso trabalho de pichação nessa área ali da estação, né? O petróleo é nosso. O petróleo é nosso, UJC, o petróleo é nosso, né? E um outro dia, uma outra ocasião, nós passamos aqui no Alto São Francisco, na antiga Sociedade Garibaldi, e que naquele tempo era o Tribunal de Justiça, e ficava ali, onde que é o Largo da Ordem, para cima do Largo da Ordem, quase perto daqueles monumentos, aquelas igrejas que tem lá atrás, ruínas da igreja e tudo isso ali, perto das ruínas. E tinha um muro muito bonito ali na avenida, né? Avenida... Ai. Bom, e nós dissemos, oh, que muro bonito, vamos pintar. Bom para pintar. É bom para pintar, vamos lá. O petróleo é nosso. E jovem, ingresse na UJC, União da Juventude Comunista. Lute pelo petróleo, o petróleo é nosso. Fora com o monopólio do petróleo pelos estrangeiros. Umas coisas assim que nós pintávamos, escrevíamos, né? E passado uns 4, 5 dias, uma semana, eu fui no escritório do Vieira Neto. Eu e mais um outro jovem fomos lá, passamos lá, porque a gente sempre frequentava o escritório para saber uma coisa ou outra. O Vieira Neto estava sentado lá na sala de espera, o Vieira Neto saiu lá de dentro do escritório e disse, me diz uma coisa, quem é que fez aquela inscrição lá no Tribunal de Justiça? E nós dissemos, eu e outro rapaz, com muito... Oh, fomos nós. Aí ele deu um tremendo puxão de orelha em nós. Vocês não têm vergonha de pintar no Tribunal de Justiça, logo o Tribunal de Justiça que tem aqui, e vocês, a hora que chegarem a ser presos, eu vou ter que tirar vocês
recorrer à justiça para tirar vocês da prisão e você acha que eles vão conceder? Vocês pintaram o muro deles? Mas deu uma tremenda chacoalhada em nós. Nós pedimos desculpa a ele e fomos, né? Então não pintamos mais o Tribunal de Justiça. Já estava pintado, né? Já estava pintado. E tem lugares que esse lápis, ele grudava na parede e a pessoa às vezes pintava por cima depois, mas não saía, porque quando chovia molhava e não molhava aquela parte. Então a pessoa olhando bem ainda via o que estava escrito, né? Assim. Isso é da minha juventude, tudo isso. E depois, quando eu comecei a trabalhar, aí fui, vamos dizer assim, como nós chamávamos, desligado da produção no partido. O partido dava uma ajuda de custo para a sobrevivência. Eu viajei para vários lugares. Fui designado para ir para Paranaguá ajudar o partido lá. Em Paranaguá, fiquei 2 anos, em 57 e 58. Lá eu conheci a turma do Banco do Brasil. E o partido tomou uma decisão lá que tinha uma dificuldade entre o continente e a ilha do Valadares, para os moradores do Valadares vir, porque a maioria dos moradores lá, porque a ilha era tudo posse, a turma ia para atravessar para o lado de cá para ir trabalhar. Trabalhavam no porto, saqueiro, toda a área da marinha, né, dos marítimos lá. Principalmente tinha muito trabalhador, que a gente chamava saqueiro, estava no sindicato dos carregadores, né? E o partido tomou uma tarefa lá. O prefeito de então tinha sido eleito com o apoio do partido e o partido tomou a decisão de construir uma barca para atravessar o rio para chegar até o Valadares. Então, o morador do Valadares não ia pagar nada. Agora, o turista, vamos dizer assim, que quisesse passear na ilha, qualquer coisa, tinha que pagar. Naquele tempo, um valorzinho mínimo, mas tinha que pagar. E a prefeitura ia dar a gasolina. Compramos uma barca já pronta, fizemos uma arrecadação, nós fazíamos baile na Ilha do Valadares, fazíamos show, festinha, tudo isso assim para arrecadar dinheiro. E arrecadávamos dinheiro, compramos e construímos outra. Construímos a segunda barca, a Caratinga, o nome da barca, chamava Caratinga, e quem construiu foi um que era membro do partido, que era o Quadros. Quadros, que ele era carpinteiro e sabia fazer barca, e ele construiu uma barca muito boa. Então, ficou com 2 barcas. E as pessoas sabiam que era do partido? Sabia porque o presidente da comissão era um vereador que não era do partido, mas para dar prestígio, vereador nosso amigo. O secretário era o João Teixeira, que trabalhava no porto de Paranaguá, era estivador. E o tesoureiro era eu, né? E tinha também o Rocha, que tinha lá, né? O Rocha, que era sapateiro, Antoninho Rocha, que era sapateiro, também fazia parte da comissão que tomou esses encargos. Então, as turmas do partido, todos os outros membros do partido estavam na comissão para ajudar, e ajudavam bastante.
Então, além de transportar as pessoas, promover eventos, vocês ainda faziam reuniões do próprio partido? Às vezes fazíamos reuniões por lado de lá, né? Então foram 2 anos de 2 anos que o partido muita desenvolveu atividade. bem. Depois apareceu um outro vindo do norte do Brasil, um que depois foi eleito vereador lá em Paranaguá em nome do partido também. Esqueci o nome dele agora, faz tanto tempo, né? Depois, aí por que o senhor saiu de Paranaguá se estava tudo indo bem? Esse que eu estou falando agora tinha dificuldade em escrever e ler. Ele veio do Nordeste, membro do partido, também, era lá e aqui também, mas em cultura tinha dificuldades. E eu ia 2, 3 vezes por semana na casa dele, comprei livro, caderno, lápis, ensinar ele a escrever e a ler. Aprendeu a ler e a escrever. E ele foi eleito depois vereador lá. E ele era ensacador, né? Como a gente chama, saqueiro, era do sindicato dos ensacadores. E também fazia parte da comissão. E ali eu conheci a turma do Banco do Brasil. Eu também era tesoureiro do partido, também, lá em Paranaguá. E vi a turma do Banco do Brasil lá e eu disse, essa turma ganha bem. Ganha bem. Eu vou estudar. E comecei a estudar. E tinha lá um professor no banco, funcionário, que editou uma apostila para concursandos. Eu comprei uma daquelas apostilas, aquilo. E ele começou a dar umas aulas lá. E eu fui nas aulas dele. Até então o senhor só atuava dentro do partido, não estudava? Não, estudava mais ou menos. E antes de ir a Paranaguá, eu já tinha trabalhado em várias, como eu falei, na Antártica, naquela parte de Coristane, depois fui na Antártica, depois fui em Marcenaria, fui no Story Peixoto, que ficava na Saldanha Marinha, agora modificou, tem uma sucessora lá. Fui no Móveis Ritzmann também, trabalhei. E trabalhei, antes disso, eu trabalhei num escritório que ficava na rua Barão do Rio Branco com Deodoro, numa casa de comércio que tinha ali. E trabalhava de dia, estudava à noite, e fiz o ginásio à noite. Fiz o ginásio à noite. E aí lá em Paranaguá o senhor decidiu fazer o concurso para o Banco do Brasil? Daí vim para Curitiba, em começo de 59 vim para Curitiba. Em março de 59, teve o concurso do Banco do Brasil. Como eu já tinha estudado bastante, daí fiz contato com a turma do Banco do Brasil aqui, dos sindicatos bancários também, e eles davam aula aqui para quem quisesse fazer o concurso do banco. E eu frequentei as aulas. A aula tinha o Otto Bracarense Costa, que dava aula. O Otto Bracarense Costa tinha o Castelo Branco, que dava português. E tinha outros professores assim, né, que ensinavam tudo isso. E o doutor Fernando Tristão Fernandes também dava aula. Então, que depois eram dirigentes sindicais aqui. E eles davam aula e eu fui fazer o concurso no norte do Paraná. Que teve o concurso lá, eu fui lá fazer. E interessante, eu fiz concurso para escriturário, mas não consegui passar em contabilidade,
contabilidade e uma outra matéria. Mas passei em português, passei em matemática. Francês também não passei, né? Francês e inglês, assim, língua estrangeira não passei também. Era de alto nível, então, esse concurso, né? Não, o curso era... Concorrido, né? Sempre foi, né? E aí, como não passou muita gente, o banco tomou a decisão, aproveitou quem tinha nota suficiente em português, matemática, ciências e português, matemática, ciências e mais uma outra matéria lá assim, foi aproveitado como auxiliar de escrita. E eu fui aproveitado como auxiliar de escrita. E fui designado para Açaí. Açaí. Fiquei 5 anos em Açaí. Fiquei 5 anos em Açaí. Em Açaí já ajudei a fundar a ABB e o pré-sindicato em Açaí. E enfrentamos em 61, 63 uma greve cada ano. E eu ajudei muito nessas duas greves. Fizemos greve lá, que eu tentava, com os ensinamentos do partido, tentava aglutinar os colegas mais para a luta, defendendo os interesses da categoria. E o senhor não era perseguido? Tinha algum problema dentro do banco? Como? Por essa sua atividade? Não, no banco não tinha. Não tinha problema? Não tinha. Depois eu fiz um concurso interno no banco, passei para escriturário. Depois que eu passei para escriturário, eu fiz um teste para ser fiscal da carteira agrícola. Passei no teste fiscal e fui ser fiscal. Fiscalizava toda aquela região ali, não só Açaí, mas toda a região circunvizinha, até São Jerônimo da Serra. Toda essa região aí eu fiscalizava. Ia ver lá. Mas daí veio em 64 o que os militares chamavam a gloriosa. Em abril, 1º de abril de 64. O senhor estava exatamente aonde? Estava em Açaí. Açaí mesmo. Em Açaí. E como eu tinha tido certo destaque na greve de 61 e 63, eu tinha criado o sindicato, ajudado a criar, sendo um dos mentores, e a ABB também, aí a polícia de lá comunicou aos órgãos de segurança aqui de Curitiba que tinha um elemento subversivo em Açaí. E correu isso na cidade. E nós fazíamos lá, todo fim de semana, um encontro, uma festinha, um baile, da qual eu participava também, da ABB, como diretor que eu era, né, vice-presidente da ABB. E aí a cidade inteira, a cidade com 85% de japoneses, né, descendentes japoneses. Aí eles não queriam saber de subversivo, de comunista, não queriam saber. Então me isolaram. E os próprios colegas do banco, que a gente via na ABB, fazia festinha na casa, fazia um café na casa de uma, fim de semana sempre tinha. Quando não era na ABB, era na casa de um, na casa de outro, cada um convidava os outros, então a gente fazia tudo isso lá. E eu fui congelado na cidade. Ninguém mais me cumprimentava. Os meus próprios colegas de banco
não falavam mais comigo na rua, só falavam dentro do banco. O necessário, e falava assim, a amizade que tinha era só dentro do banco. Pôs o pé para fora, eu era tido como... Porque eles também, a polícia espalhou dizendo que queriam saber quem eram os outros subversivos, que tinha mais subversivos. E com quem eu mantinha amizade, conversava, ficavam de olho assim. E aí ninguém queria ser preso, ser taxado, né, de subversivo, outras coisas. Então, eu passei um período difícil na vida. Morando numa cidade e ninguém queria falar comigo na rua, nem me cumprimentar. A colônia japonesa, muito menos ainda. Embora eu tivesse sido um fiscal da carteira agrícola, e a maioria lá me conhecia, eu ia na casa deles visitar, ver a lavoura deles, fazer a fiscalização que o banco mandava, não me conheciam mais. Faziam de conta que nem me conheciam. E aí eu já tinha comprado uma casa pelo IAPB. O IAPB fez um concurso, uma concorrência entre suas associadas, e eu ganhei. Fui classificado e comprei uma casa lá para morar. Em vez de pagar aluguel, eu pagava uma prestação, que era mais ou menos idêntico. E daí eu fui obrigado a vender a casa. Mas ninguém queria comprar a minha casa. Porque a casa do comunista, isso é perigoso. Ninguém queria. Então, aí eu vim embora para Curitiba, pedi transferência para o banco. Mas antes disso, chegou o inspetor do banco para ver quem era, conhecer lá, fazer aquelas pesquisas sobre os subversivos da cidade, tudo isso, esse elemento perigoso que tinha. E o gerente, que era todo mundo amigo, né? Todo mundo perguntou para o inspetor, que chegou a notícia que o banco aqui de Curitiba e de outras capitais, das principais cidades, mandava tudo para o interior, naquele interior brabo, né? Principalmente do Nordeste, Mato Grosso, tudo isso aí. Mandava para todos esses lugares. E o gerente perguntou para o inspetor, o senhor está investigando o presídio? Eu estou investigando. O senhor vai mandar ele para onde? Não vou mandar para lugar nenhum, porque não existe lugar pior do que esse. Aí eu digo, opa, vai me deixar aqui. Então, para não pedir transferência já, isso foi no ano de 64. Eu esperei um pouco, cozinhei uma coisa. E o senhor não chegou a ser preso naquela época? Lá não. Tá. O senhor já era casado? Já era casado, com dois filhos. Para a família toda foi uma situação, então? Difícil. Então, daí eu pedi em 65, daí deixei passar um tempo, eu perguntei para a mulher, vamos para onde? Nós tínhamos decidido para escolher uma cidade de Santa Catarina, que ficava perto de Curitiba. Mas daí nós decidimos pedir transferência para Curitiba, porque meu pai aqui tinha a casa dele e mais 2 casas alugadas. E eu já tinha conversado com meu pai, né, para ele reservar uma casa daquelas. Então ele disse, se você vir para cá, uma casa vai morar. Então eu vendi lá, mas vim embora para Curitiba e deixei a chave com o gerente, que era tudo amigo da gente, e apareceu um comprador lá depois que eu vim embora, mas só queria pagar metade do preço. O gerente me ligou para mim, acho que paga a metade do que valia a casa, do que eu queria, que era o preço que eu tinha pago. Eu digo, não, eu já paguei a metade, tinha pago bastante já, né?
E vendo assim. Então daí eu terminei de pagar a conta. Não terminei. Daí comprei um terreno aqui em Curitiba com esse dinheiro que veio. Daí vendi o terreno aqui, uns tempos depois, liquidei o meu débito com o INSS, IAPB, com o IAPB. Terminei, paguei tudo e viemos para cá. E fiquei morando na casa que era do meu pai, aqui. Preso. Em 64, 70 eu não fui. Mas nas minhas pichações da juventude fui preso 2 vezes. Detenções, né? Foram detenções. O senhor ficou preso quanto tempo em cada uma delas? Não. Rapidinho. Eu ficava um dia só, ou 2 ali, na rua, no DOPS, na rua Visconde na rua Barão do Rio Branco, que era ali quase esquina com... perto do Ônibus Macedo, que era lá, quase em frente ao Ônibus Macedo ali. Tá, e aí o senhor veio para Curitiba com a família, continuou no banco e continuou militando no partido. Continuei militando. Certo. Só que, quando eu estava no norte do Paraná, eu participava das reuniões do partido em Londrina e em Curitiba também. E algumas reuniões até nacionais. Participava de tudo isso aí. Mas nós tínhamos no partido uma orientação de usar o nome de guerra. Sim, o partido era clandestino, né? Era tudo clandestino. Qual que era o seu nome? Bom, eu tinha um nome de guerra. Bruno. Como é que o senhor escolheu esse nome? Bom, eu escolhi isso que ninguém sabia, né? E em Paranaguá, por exemplo, o meu nome de guerra lá era Paulo. Eu não era conhecido por Wilson, era conhecido por Paulo em Paranaguá. Em Paranaguá tem uma característica. O Paranaguá gostava de dar apelido muito para as pessoas, assim. E tinha em Paranaguá um do partido, Lauro Polaco. Lauro que era descendente polonês, então era conhecido por Lauro Polaco. E eu era o Paulo. Como eu era loiro, que nem o Paulo, então me deram o apelido de Paulo Polaco, em Paranaguá. Eu fui conhecido lá por Paulo Polaco. E em 68, durante o... 1968, do AI-5. Em 68, no AI-5. 78? Não, 68. 68. Como é que o senhor estava, a sua vida e a sua militância? Em 78 aqui... Não, 68 aqui, nós estávamos organizando uma chapa, até antes de 68, para os sindicatos bancários. Nós organizamos uma chapa aqui, só que eu não entrei na chapa, eu fazia parte da comissão organizadora, porque o Ministério do Trabalho vetou meu nome. Se eu fosse candidato, vetaria, nós tivemos uma informação que seria vetado, não podia ser candidato. Então nós organizamos uma chapa e ganhamos a eleição. Só que quem presidiu o processo eleitoral foi um advogado, que era um advogado do sindicato, nomeado pelo Ministério do Trabalho, pela Delegacia do Trabalho. E quando nós vencemos a eleição, ele cancelou a eleição. Arranjou um monte de argumento e cancelou. O nome dele, o senhor lembra? O senhor lembra o nome desse advogado? No momento, não. Mas nós tivemos um candidato, eu não vou dizer que depois o candidato a presidente desistiu. Então, aí para o segundo, vamos dizer, a segunda chamada, que foi 67, 68, aí nós construímos outra chapa.
Nessa outra chapa eu também não participei na chapa. Mas o candidato também, daí foi o Luiz Salvador, do Banco do Estado, e o Cláudio Ribeiro como secretário-geral, que já era da primeira chapa. Cláudio Antônio Ribeiro, que é um advogado hoje, né? Que foi firme, tanto na primeira chapa e na segunda, trabalhador, muito lutador. E vencemos a eleição. E o sindicato dos bancários tinha uma coisa, uma particularidade. A diretoria reunia e nomeava o diretor de publicidade do sindicato. E eu fui eleito diretor de publicidade. Então, editava boletins, fazia reuniões com distribuidores dos boletins, né? Jornal, não só o boletim, mas como o jornal, editávamos o jornal do sindicato, tudo isso, e aí a gente organizava a distribuição. Cada banco, nós organizamos um núcleo sindical para distribuir o jornal e boletim, cada banco para pegar sócio, pegar associado quem não era, pegar afiliados para o sindicato. Isso o sindicato cresceu bastante. E o senhor continuou, o senhor correu algum risco aqui em Curitiba com essa risco? O senhor correu algum risco de demissão aqui em Curitiba por causa dessa atividade? No sindicato não. Não, depois né? Não, porque assim, reuniões do partido que eu ia, eu usava o meu nome, assinava a presença com Bruno. E já quando ela estava em Açaí, que eu vinha para reuniões, também era Bruno. Participamos de uma reunião, de uma convenção, uma reunião estadual, convenção estadual, na casa de um espanhol. E nessa reunião tinha um informante do DOPS. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. Ele relatou tudo lá para a polícia, fez o relatório dele, tudo. E eu, agora recentemente, fui no DOPS ler as fichários, umas coisas assim, peguei o fichário lá e via o relato desse informante do DOPS, dizendo que veio um elemento do norte do Paraná conhecido por Bruno, chamado Bruno. Era eu. Mas fiquei quieto. Mas isso provou que estava lá o informante da polícia lá, participando da reunião. Que a polícia, o DOPS, sempre procura infiltrar gente no partido para saber o que é que acontece. Como é que não é, o que acontece, o que faz, para ver quem que tem que prender ou não. E eu vi lá meu nome lá como o nome do Bruno. Um elemento do norte do Paraná chamado Bruno. Estava lá. E está lá até hoje. Vai ficar para sempre esse registro. Mas ninguém sabe que sou eu. Agora vai saber. Agora estou sabendo, alguns estão sabendo. Depois de 68, do AI-5, como é que as coisas ficaram? O clima? Porque dentro dos sindicatos havia, né, uma vigilância, uma preocupação da repressão. A repressão ficou. Eu procurava fazer o que podia. Eu não gosto de citar nomes, porque quem tem que citar nomes é a pessoa. Mas teve um episódio de um estudante, ele foi presidente aqui de um diretório estudantil aqui,
E ele estava sendo perseguido, e a polícia queria prendê-lo. Então, eu peguei esse elemento, levei para minha casa. Ele chegou, ele já tinha saído, mas tinha voltado, então, mas estava na iminência de ser preso também. Para ser preso, então, combinei com ele. Ele era do partido também. Então, levei ela para minha casa. Comprei a passagem para o interior, para a cidade do interior dele. E disse lá, quando eu comprei a passagem, que eu morava. Estava comprando passagem para um vizinho meu que morava em Campo Largo. Queria pegar o ônibus no ponto em Campo Largo. Então, isso foi depois de 69, mais ou menos. 69, 70, por aí. E daí cortamos o cabelo na casa dele, cortamos o cabelo. E minha irmã ajudou a pintar o cabelo dele. Ele era loiro, então pintamos o cabelo mais ou menos escuro e avermelhado. Ficou cabelo vermelho, mais curto e cabelo vermelho, para desfigurar. E o bigode dele também tiramos tudo. E daí eu peguei meu carro, tinha um Volks, né? Levei até a Ponta Grossa, lá ele pegou, combinei com ele. Você desce, não desce no ponto final, desce antes. Então ele desceu uns 3, 4 quilômetros antes, depois peguei, ele morava, conhecia a cidade, né? Depois pegou um outro ônibus ali e foi para a casa dele, um ônibus da linha interna da cidade. Ele sabe disso até hoje. Ele só me contou depois, encontrei com ele mais tarde, que ele foi no ônibus, naquele tempo o ônibus que foi à noite, né? Tinha um assento, para encostar a cabeça tinha uma toalha branca assim. Diz que quando ele olhou assim, a toalha estava vermelha. Então, diz que mas ninguém viu, porque daí ele jogou. E daí ele foi embora. Aí ele foi para o Chile. Dali ele deu um outro jeito para frente, daí eu não participei, eu levei ele até ali só. E tem um outro fato interessante. Tinha um tal sargento Albiri do Rio Grande do Sul, você ouviu falar? Não viu falar? Era um sargento que era da repressão. E ele se dizia revolucionário. E ele se infiltrou numa facção de esquerda que tinha, não no PCB, não nisso aqui, numa outra facção. E fazia contato com todos os refugiados no exterior e dizia que ia trazer para Curitiba, para o Brasil. Então ia por Foz do Iguaçu, pela mata, e lá encontrava, já preparado, uma patrulha e matava o cara. Matou muita gente, o sargento Albiri. Esse sargento Albiri engendrou um assalto no Banco do Brasil, uma agência do interior, porque lá tinha dois companheiros dessa facção e tinha mais um que se dizia do partido, do PCB. Então, ele tinha que, esse companheiro que tinha lá no Banco do Brasil, desenhou toda a agência, fez o rascunho da agência, onde estava o cofre, onde estava a gerência, tudo, fez o desenho completo. E
com o endereço tudo e mandou para um outro colega deles, dessa corrente de esquerda, que era funcionário do banco aqui de Curitiba, que era meu amigo também, e participava nas lutas sindicais, tudo isso. E morava ali perto, na Praça Tiradentes, perto do banco. Um dia, esse Alberi deu a polícia, toda a zica, prenderam aquele de lá, iam prender aquele de lá, não sei se chegaram a prender, e aqui de Curitiba iam prender também. O que ia receber a carta daquele de lá, com o mapa, e ia entregar para o Alberi. Então prenderam ele. E para prender ele, quando ele chegou no banco de manhã cedo, o gerente adjunto mandou chamar ele, que era o departamento de pessoal, né, que geria o departamento de pessoal, e ele ficou lá, fica aí que eu quero falar com você. E daí chegou a polícia e levou ele, saiu com ele. Quando eu saí no elevador, ele disse para o ascensorista, avise o pessoal que eu estou sendo preso. Quando eu cheguei, esse ascensorista me disse, vai prender o fulano de tal. Eu saí correndo do banco e fui na casa dele. E falei com a mulher dele, olha, teu marido foi preso, me dá toda a papelada dele aqui. Ela me entregou todos os papéis e eu vi o mapa. Eu vi o mapa e vi aqueles papéis, só porque eu olhava para ver o que é, queimei todos no banheiro, aquela fumaceira no banheiro. Daí eu disse para ela, me presta o ventilador aí. Então ninguém abria a janela do banheiro assim, liguei o ventilador e foi embora a fumaça. E queimei toda a papelada. A polícia, 3, 4 horas depois, chegou lá para revistar a casa dele. Não encontrou um documento, não encontrou um papel. E eu, no dia seguinte, bem de tarde, eu passei lá para ver. Em vez de eu descer no andar, eu desci no andar de cima e desci pela escada. Quando eu via chegando assim no apartamento dele, via a porta aberta. E via a porta aberta e o capacho de limpar os pés, a porta da frente, cheio de poeira, assim, né? Poeira. Eu digo, mas a mulher dele sempre foi bem asseada, não ia deixar assim, tem qualquer coisa. Daí eu fui devagarzinho assim, eu li, tinha um cara lá sentado numa poltrona, lendo um jornal, uma revista assim, eu descia a escada e fui embora. E era por isso que estava lá esperando aqui para ver quem chegava. E eu fui de sorte, que não desci no andar, desci um de cima, e daí vim pela escada e vim embora. E ele foi preso, ficou uns dias lá e acabou sendo demitido do banco por tentativa, subversão, né? As coisas bem graves lá que acharam contra ele, que era subversão, porque o sargento Alberi denunciou tudo deles, desse rapaz que era aqui no banco. Ok, então... Mas não conseguiram a prova. E o melhor, quem desenhou o mapa está hoje em Curitiba. Um dia eu disse para ele, como é que é, rapaz? O teu desenho, como é que está? Ah, não. Daí eu disse para ele, olha, desapareceu o teu desenho. Hein? Desapareceu. Eu disse, pois eu fiquei sabendo que não acharam nada lá, alguém sumiu. Com o meu desenho, eu digo, mas quem que sumiu fui eu. Ah, que bom.
E também que eu tirei da casa desse rapaz, tirei uma pistola que ele tinha também, pus no bolso assim, e saí, encontrei na rua, bem em frente para os doces, depois ali em cima, que eu dei a volta, né? Encontrei um correligionário dele. Digo, ó, isso aqui, encontrei na casa do fulano lá, guarda isso aí porque se a polícia pega isso aí, vai incriminar mais ele ainda. E essas coisas, viu, são coisas que acontecem. Então vamos adiantar um pouquinho e vamos chegar em 1975. Sim. O senhor foi preso durante a Operação Marumbi? Não fui. Tá. Onde é que o senhor estava? Estava em Curitiba. Estava em Curitiba. Estava militando no partido, mas contudo tomando sempre precaução. Meu pai foi preso. Meu pai sai naquela fotografia grande que tem lá, estava também. O caso do meu pai é interessante. O nome do seu pai? Hein? Qual que é o nome do seu pai? Virgílio Previde. Eu tenho um irmão que é muito... Eu não sei se chama igrejeiro ou carola, viu? É daquela igreja que fica lá no seminário, perto entre o Colégio Rio Branco e o Dom Pedro II, lá na frente. Aquela igreja lá, ele faz parte da Irmandade lá. E daquela Irmandade fazia parte, isso já na época de 62, 63, ou logo depois, um que era procurador da Justiça Militar. Pode falar. Que era procurador da Justiça Militar. O nome dele era Benedito Felipe Rauen. Morava lá no seminário também, um pouquinho mais adiante, entre o seminário e o Barigui, ali numa vila que tinha assim. E o apelido dele lá na vizinhança era Benedito Louco, porque ele era meio descontado. Embora fosse, ele tinha uma fama que conseguiu esse cargo na Procuradoria da Justiça Militar, porque um parente dele, no seu grau, o sargento Rauen, foi herói da Segunda Guerra Mundial. Cometeu vários atos de heroísmo na Itália e foi reconhecido aqui. E esse Benedito Felipe Rauen vinha conversando, tinha amizade com o meu irmão. Meu irmão tinha amizade com ele, saíram lá do evento lá da igreja, falando que meu pai estava em frente da casa dele. E naquele tempo a produção no Paraná é muito grande de cereais e o Nordeste estava passando fome. O Ney Braga, que era o governo, encheu vários caminhões de cereais para distribuir lá no Nordeste. E mandou mesmo. Foi um benefício que ele fez para o Nordeste, para a população de lá. E aí meu pai, falando com meu irmão e com esse Benedito, e meu irmão disse, mas vê, o Ney Braga mandou não sei quantos caminhões aí, um volume enorme de caminhões de cereais para o Nordeste, para matar a fome do nordestino. Faz de conta que no Paraná não tem ninguém com fome. Daí o Benedito teria dito, não, mas ele mandou porque não tem onde armazenar aqui no Paraná. É tanto que não tem lugar para armazenar. Aí meu pai teria dito,
Como que não tem lugar? Essas igrejas estão tudo vazias, enche as igrejas tudo com esses cereais aí, transforma em depósito de cereais, está cheio de igreja por aí. Bom, depois em 70 na época da Operação Marumbi, 72, 73, sim. 75, o Benedito Felipe Rauen acusou meu pai de, na hipótese de o João Goulart tivesse vencido, não fosse depois de 64, ia nomear meu pai como responsável para transformar as igrejas do Barigui, do Seminário das Vila Isabel, de Santa Quitéria, todo do bairro, em depósitos de cereais. E meu pai foi preso por causa disso, por essa acusação do Benedito. Depois, com o tempo, meu pai ficou lá uns 90 dias, mais ou menos, preso. Não lembro bem certo a quantidade, mas parece que uns 90 dias. Meu pai foi solto porque a acusação não foi forte, não foi suficiente para deixá-lo mais tempo preso. E o senhor, então, não chegou a ser preso nessa... Não, eu fui preso no tempo das pichações. Fiquei duas vezes preso só. Tá, e aí mas nessas aí, não. Tá, e aí o senhor acompanhou tudo que aconteceu com as pessoas do partido, Acompanhava. né? Porque foi uma operação que tentou desmontar o PCB no Paraná e Santa Catarina, né? Ah, sim. Operação Marumbi. A Operação Marumbi foi para lá em Santa Catarina. O senhor chegou a ir visitar alguém ou o senhor ficou... Não. O senhor ficou... Não fui visitar, porque corria risco. Sim. A minha mãe ia visitar o meu pai, mas eu não fui, porque era arriscado eu chegar lá para visitar e ficar lá também. Podia acontecer, a gente suspeitava disso aí, então não fui visitar. Mas acompanhou tudo que aconteceu? Acompanhando, lia jornais diariamente, acompanhava tudo o que acontecia no partido. Frequentava reuniões do partido que tinha, reuniões sigilosas, secretas, e frequentava. E de todas as lutas trabalhistas que nós tivemos, eu participei ativamente aqui. Participei como delegado dos bancários na fundação da CUT. Então, como delegado, participava da CUT, reuniões sindicais, eu participava de todas, que era possível. E fiz uma análise disso daí. Nós conseguimos tivemos derrotas, mas conseguimos vitórias também. Por exemplo, na década de 30 e 40, até 45, 46, o trabalhador, de um modo geral, trabalhava 10 horas. A luta sindical fez com que os trabalhadores conquistassem horário de trabalho de 8 horas. Isso foi a luta sindical, fruto da luta sindical. E os bancários conseguissem 6 horas. Horário oficial dos bancários era 6 horas. Se trabalhar mais, tem que ganhar hora extra. Isso através da luta, através do movimento, até com greve. Isso foi... O 13º, como é que foi conquistado? O 13º começou com o abono de Natal. Naquela época, o patrão e os empregados pediram um abono de Natal para passar o Natal melhorzinho. E os patrões abriam o coração e davam um abono de Natal. E nós fomos indo em frente.
E com o tempo e com a luta, transformamos-se a bolo de Natal em 13º, que persiste até hoje. Persiste até hoje. Tem muitas outras conquistas aí. O senhor chegou a participar da luta pela anistia também? Pela anistia em 78, 79? Participei de todas essas lutas, de todos os movimentos. Diretas já, Constituinte? Diretas já, tudo. Participei de tudo. O partido participava e eu estava junto sempre, junto com o pessoal do partido e junto com o pessoal de outras correntes também. Sempre estava presente. O senhor foi candidato algumas vezes, né? O senhor foi candidato pelo partido. Eu fui candidato, eu não lembro a data que eu fui candidato, parece que foi 80 e qualquer coisa lá. Eu era bancário nessa época, fui candidato a vereador, tive, não sei bem certo, mas cerca de 1.800 votos. Não consegui ser eleito, mas foi um voto bom. E um fato interessante da campanha, o Tadeu Venere foi eleito. Tadeu Venere era um colega do banco. E teve mais candidatos lá pelo banco e dividiu o voto, fracionou o voto, né? E o Tadeu Venere foi eleito pelo PT. E teve depois um colega que veio conversar comigo, que votou em mim, disse, Previde, o fulano de tal disse o nome de um outro colega, não votou em você. Ele era cabo eleitoral do Tadeu. E o Tadeu, e ele chegou a dizer para mim, não vote no Previde não, Previde é comunista, vota no Tadeu. Usou para ajudar o Tadeu a campanha. Eu sou padrinho de casamento, do primeiro casamento do Tadeu. A primeira esposa era funcionária minha num banco, e o Tadeu era funcionário novo, assim, aparecia lá olhando, e eu dizia, ficava olhando, né? Mas ele vinha ver a moça, né? A menina que era minha funcionária, e foi, namorou, casou, me convidaram para ser padrinho. Eu fui padrinho de casamento dele. E é meu amigo até hoje, o Tadeu. Muito amigo. E o senhor participou da direção, né, do Partido Comunista depois? Direção? Do Partido Comunista aqui. O senhor Fui. foi presidente, né? Nós tivemos um problema sério no partido. O presidente, que era presidente, era o Expedito Rocha, morreu, né? E nós elegemos uma mulher para presidente. E eu fui eleito tesoureiro. Mas houve um problema muito sério com essa mulher. Ela era do interior, muito trabalhadeira, muito esforçada. Qual que é o nome dela? Eu gostaria de não citar o nome, porque o que eu vou te falar agora, ela era de um sindicato da área de saúde lá na cidade. E tiveram uma conferência estadual de saúde em Santa Catarina, por aí assim. E ela tirou da cidade dela uma delegação. E ela depois prestou conta, e a prefeitura soltou um dinheiro. E prestou conta. E não sei se é verdade ou não, mas a acusação que foi feita a ela que incluiu um delegado fantasma. E conseguiu do hotel um recibo em nome desse delegado fantasma. E abriram um processo na prefeitura contra ela para apurar isso. Eu não sei do resultado. Isso foi recentemente? Não. Não, Isso foi quando?
Eu acho que foi na década de 80, 90, na década de 90. Mas não me lembro da data certa. Mas se não foi fim de 80, foi começo de 90. Então, aí um companheiro nosso levantou o problema na reunião do partido, que não poderíamos ter como presidente uma pessoa corrupta. Ela era presidente estadual. Presidente estadual. Aí nós destituímos ela da presidência e elegemos outra pessoa. Outra pessoa. Sim. E, então, o senhor ficou até quando na presidência? Até há pouco tempo atrás que eu peguei a secretaria. Ah, hoje o senhor ainda faz parte da direção? Sou o tesoureiro, Secretaria de Finanças. Então, aí ela saiu do partido, porque você foi destituída a presidente, saiu do partido. Até hoje, eu não sei as conclusões da prefeitura, mas a acusação tinha. E segundo o relatório ela pegou um recibo frio do hotel em nome desse fantasma. E aí o senhor ficou mais de 10 anos na presidência do partido? Eu fiquei faz uns 3 ou 4 anos que eu saí. Eu sou tesoureiro agora. E agora, como já estou um pouco idoso, e estou fazendo uma campanha para a aquisição da sede própria do partido. Estou fazendo um livro-ouro impedindo a arrecadação para comprar a sede própria. E vou conseguir comprar. Tenho uma lista de muita gente que se propõe a dar. Tá, e qual o caminho do Partido Comunista hoje no Paraná? Ano que vem nós temos eleição. Nós temos... Como? Ano que vem nós temos eleições estaduais, nacionais. Nós ainda não temos de vir porque nós temos uma estrutura nacional. Talvez o partido faça aliança. Mas, com o que está acontecendo na política, eu não sei com quem que o partido vai fazer. E a aliança é nacional. Não tem aliança local, com esse, com aquele. Existem aqui no Paraná alguns partidos que a gente poderia fazer aliança. Mas tem outros que não podem fazer aliança. Eu vou te dar um exemplo. Assim. Teve um presidente do partido nacional que fez um chucho enorme. Quer que eu diga o nome dele? Roberto Freire. Convocou uma convenção nacional do partido. E, nesse partido, ele autorizou e aprovou que todo mundo que se dissesse socialista tinha direito ao voto. E propôs a mudança do nome para PPS. Eu participei desse congresso, estava lá. Nós saímos e fomos fazer um congresso paralelo à parte, criticando lá, porque a nossa tese é que só podia votar e ser votado quem era filiado. Quem não era filiado, para se dizer socialista, o que ele fez? Ele pegou do Nordeste e do interior de São Paulo vários caminhões de delegações, artistas, dançarinos, e que foram fazer apresentações, e alguns foram passear, de pessoas que não eram filiadas e se diziam socialistas e votaram. E ele ganhou as eleições. E eu vou um pouco mais além.
Digo que, além disso, ele roubou o que nós tínhamos, o único bem que nós tínhamos aqui no Paraná, que era um telefone. Ele fez já que foi eleito lá, conseguiu o reconhecimento, registrou no Tribunal Superior Eleitoral a nova direção do partido, a troca do nome e a nova direção. E fez uma carta aqui para a telefônica daqui, transferindo o telefone do PCB para uma outra pessoa, que hoje também já é morta. E a telefônica fez. Então, tirou o telefone do partido e entregou todos os arquivos do partido para uma fundação. Esse que tem esqueci o nome dele agora. E, dono de uma central O nome da Globo, como é o nome? Da Globo. Quem é o dono da Globo? É o Roberto Marinho. Roberto Marinho. É o Irineu Marinho. Todo o arquivo do partido ele deu para o Roberto Marinho, para a Fundação Roberto Marinho. Tudo que tinha. Tudo que tinha de arquivo, não de bens ficou para ele. Como o nosso telefone aqui. Não, e tirou o que era mais importante, que era o nome, né? É. Do Partido Comunista do Brasil, que E tinha uma história. E desprezou, foi-se o martelo. Aí nós recorremos e ganhamos na justiça. E ele não devolveu. O partido, aqui para o Paraná, não devolveu o telefone. Que devia ter devolvido, porque o Tribunal Eleitoral reconheceu o nosso direito, não o dele. Tá, então deixa eu entender. O senhor hoje é presidente, tesoureiro do Partido Comunista Brasileiro. Tá. O senhor não foi para o PPS junto com o De jeito nenhum. Tá certo. Muita gente ficou, né? Muita gente ficou e muita gente foi. Isso. Tá. Quem que é o presidente hoje quem que é o presidente hoje do Partido Comunista no Paraná? Do Paraná é um de Londrina. Amadeu Felipe. Quero dizer para você o seguinte. Existe participação das forças de esquerda. Ninguém dá valor, mas partiu aqui do Paraná a libertação dos escravos. Esse homem, socialismo utópico à beira do Ivaí. Jean Maurice Lefebvre, ou Favre, depende como pronuncia. E daí, ele, antes de existir o comunismo, antes mesmo, já logo depois da independência do Brasil, ele veio para o Brasil para fundar uma colônia socialista, e foi no Paraná. E ele foi fundador da Associação Brasileira de Medicina, a primeira associação que teve, foi fundador. E foi médico dos membros da direção nacional do Partido da Monarquia, do Príncipe. E ele foi parteiro de 4 filhos do Dom Pedro I. E trocava ideia com o Dom Pedro, com a colônia, José Bonifácio, toda a turma. E ele conseguiu, na beira do rio Ivaí, uma gleba, instituiu a gleba Teresa Cristina. E nessa gleba ele conseguiu do Dom Pedro que não tinha escravidão. E que todo escravo
de qualquer parte do Brasil que chegasse lá estava liberto. E Dom Pedro deu a ele e libertava os escravos. E no livro não fala, mas qualquer um que ao ler esse livro que deduz o seguinte, que ele foi quem deu a minuta da Lei Áurea, que foi, pelo José Bonifácio Andrade Silva, foi aprimorada, colocada nos termos de então que precisava ser dito. E na hora de assinar, o Dom Pedro fez uma viagem e deixou a Isabel no lugar. E a Isabel assinou. Tanto é que a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea. Mas a Lei Áurea, os princípios, as finalidades, quem meteu na cabeça deles, da família imperial, foi João Maurício Lefebvre. Foi ele que fez, porque ele tinha aquela amizade toda, bem recebida da família, foi parteiro, fez parto de 4 filhos do Dom Pedro. Então, ele que fez, ele que foi, que introduziu. Então vê a ideia que tem as coisas assim. E eu participei de toda essa luta que tem por aí. Não sei quando eu vou parar. Já estou com 80 anos, mas daí eu lembrei uma outra coisa, que diz, para que chorar o que passou, lamentar perdidas ilusões, se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Quem disse isso? Charles Chaplin. Charles Chaplin. E eu complemento. Aconteça o que acontecer. Tenha o acidente de percurso que tiver. O ideal de liberdade, igualdade e fraternidade sempre renascerá no coração das pessoas enquanto perdurar na face da terra a exploração do homem pelo homem. E todo indivíduo que se disser progressista, todo indivíduo que se disser progressista assume consigo mesmo um compromisso ético e moral de colaborar dentro de sua capacidade e de suas forças para a erradicação deste opróbrio da humanidade, que é a exploração do homem pelo homem. Isso é uma verdade. E a sociedade mundial vai evoluir com prós e contras, com derrotas e vitórias. Mas num determinado momento será exterminada da face da terra a exploração do homem pelo homem. Não sabemos quando. Pode ser daqui 100, 200 anos. Pode ser com menos até. Vai depender do anseio da humanidade e das forças da humanidade. Mas será exterminado, porque religião nenhuma, corrente nenhuma, que se preze, adota a exploração do homem pelo homem. Haverá, no finalmente, liberdade, igualdade e fraternidade. Isso aí. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer,
de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.